Olá amigos, olá amigas, bem-vindos, bem-vindas! Vocês estão no Jurisprudência Constitucional. Hoje a gente fez o nosso horário um pouquinho diferenciado em virtude do feriado e fizemos algumas adaptações. Vamos nessa, vamos falar das decisões do Supremo Tribunal Federal de sexta-feira. Sexta-feira foi dia 12 de novembro de 2021. Vamos a elas, vamos manter vocês atualizadíssimos. Vamos juntos. Primeira decisão do STF foi nas ADPFs 898, 901, 900 e 904. Importante a decisão, porque foi uma liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que fez o quê? Suspendeu a portaria 620 de 2021 do Ministério do Trabalho e da Previdência. Suspendeu e impediu, com isso, que tivesse efeitos o disposto nessa portaria, que vamos ver qual é. Olha só, olha o teor. Artigo 1º falava da proibição de qualquer prática discriminatória em relação ao trabalho, em virtude de sexo, origem, raça, cor, tudo certo até aí. Olha o parágrafo 1º. Ao empregador é proibido na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, vírgula, especialmente comprovante de vacinação. E o parágrafo 2º, considera-se prática discriminatória a obrigatoriedade de certificado de vacinação em processos seletivos de admissão de trabalhadores, assim como a demissão por justa causa de empregado em razão da não apresentação de certificado de vacinação. Portanto, os empregadores não poderiam deixar de contratar ou mesmo, na postura mais drástica, demitir os empregados em virtude daquele que se negasse a apresentar o comprovante de vacinação. Luiz Roberto Barroso suspendeu isso. Isso vai a plenário. É uma decisão polêmica, uma decisão importante. Vai a plenário provavelmente ainda nessa semana, do dia 16 até o dia 21. Vamos ficar no aguardo aí dessas decisões, vamos ver se realmente vai a plenário nesse meio tempo, mas é uma decisão importantíssima. O que entendeu o STF na caneta do Barroso? Entendeu que o paradigma constitucional do artigo 5º, inciso 2, princípio da legalidade, o direito à vida e à saúde, a liberdade econômica de contratar, lá no artigo 170, o artigo 225, meio ambiente do trabalho seguro, e o artigo 7º, que é a garantia, a manutenção da relação de emprego, ou seja, da subordinação jurídica. Todos esses artigos foram violados por essa portaria. Olha que interessante. Entendeu primeiro que não cabe a uma norma infralegal, ou seja, um decreto, tratar de matéria sobre direito do trabalho, por exemplo. Ou seja, uma matéria que deveria estar afeta à lei. E outra questão interessante, olha só, o artigo 225, quando se refere a meio ambiente do trabalho seguro, veja como o STF, em mais uma decisão, adota uma postura ampliativa de meio ambiente. Ou seja, meio ambiente não é só fauna, flora, não, é mais ampla a ideia. Então, mais uma vez, adotada essa tese, esse entendimento mais ampliativo do meio ambiente. Se liga para o teu concurso, para a sua prova de ordem aí também, e para a sua advocacia. Esse é um belo argumento para ser utilizado em petição inicial, contestação, recursos e assim por diante. Então, essa decisão foi muito importante e a gente está trazendo para vocês após essa liminar concedida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E mais, olha que interessante, Barroso entendeu, com base nas decisões do STF, nas ADIs 6586 e 6587, que o STF já havia restringido atividades como acesso a estabelecimentos,
se o indivíduo não quisesse se vacinar. A única coisa que não poderia ser feita é a vacinação à força. Contudo, o interesse público deve se sobrepor ao interesse particular. Foi o que entendeu o Supremo, e Luiz Roberto Barroso apenas trouxe já esse entendimento esposado pelo STF nas ADIs mencionadas. Vamos adiante, segunda decisão do dia 12. A ADI 6704 trata de reeleição ilimitada para a mesa da Assembleia Legislativa de Goiás. Vejam bem, se você for ler a Constituição da República, o artigo 57, parágrafo 4º, dispõe o quê? Que pode haver uma eleição, né, mas é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. E aí, a emenda, o artigo da Constituição goiana vai dispor o contrário, simplesmente não faz essa menção digamos, recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, simplesmente silencia. Então o entendimento era que isso pudesse ser para mais. E o STF entendeu nessa ADI que não, que é só para um mandato. E mais, cuidado! O STF na ADI 6684, importante para o teu concurso, inclusive tivemos a proclamação da República, o feriado alusivo, na data de ontem, no dia 15. Estamos gravando esse vídeo no dia 16. Então, o princípio republicano foi utilizado novamente pelo STF para embasar a decisão. Olha só, a ADI 6684 entendeu assim, isso para o nível, olha aqui, olha que interessante. Teses de julgamento. Primeira, a eleição dos membros das mesas das Assembleias Legislativas Estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância impede de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. Segunda tese. A vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora. Então, para cargos distintos, pode se reeleger. Para o mesmo cargo, não. Não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto. Importante. E 3, o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das mesas das Assembleias Legislativas. Pessoal, é importante porque isso é para as Assembleias Legislativas. Fica ligado. Por quê? Porque para o Congresso Nacional, ou seja, para as casas, a Câmara ou o Senado, pode haver recondução, só que deve ser, digamos, está no último ano da legislatura, aí vai 2 anos, né? São 4 anos o mandato. Vamos tomar o deputado como exemplo. Então, o indivíduo foi para a mesa no 3º ano, sobrou um. Poxa, são 2 anos, então é óbvio que vai acabar atingindo outra legislatura. Então, nesse caso aqui, ele pode ir para mais uma. Foi o que entendeu o STF para o nível federal. Mas isso não se aplica para os estados. Fica ligado, olha só que importante essa decisão aqui para cair no seu concurso, na sua prova de ordem. E vejam bem, a ministra Rosa Weber, ela entendeu que o que embasa não é tanto o princípio da simetria do artigo 57, parágrafo 4º para os estados. Não! O que embasa é o princípio republicano de alternância do poder, não perpetuação de um mesmo pensamento, no caso de uma mesma pessoa no poder. Vocês estão entendendo? Então, olha que importante essa ideia trazida nessa ADI que a gente comentou. Vamos para a próxima. A próxima decisão, ela é na ADI 5647. Vamos juntos. Essa ADI teve como objeto outra Constituição estadual. Agora, no estado do Amapá. O artigo 133, inciso 2, a linha M. Gente, ó,
essa matéria nem vai cair no seu concurso, ela vai despencar, tá? Caiu na última OAB, na segunda fase de direito constitucional, e não vai ser a última vez que vai ser cobrada, porque é muito importante. Tem tese de repercussão geral, tem ADI julgada, mais de uma agora, e olha só, o que trata isso? Gente, normas ou leis municipais. Todo mundo sabe, e deixa eu recordar os seus conhecimentos de direito constitucional, todo mundo sabe que lei municipal, ela só pode ser objeto de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo. A lei municipal, ela em tese não pode, mas ela só poderia chegar com base no entendimento do STF, começando pelo recurso extraordinário 650-898, que gerou a tese 448. Olha só que interessante. 484, que gerou a tese 484. Vou ler para vocês a tese que vai nos poupar muito tempo. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais. Opa, TJs podem até ir tudo certo. Se contrariar a Constituição do Estado, é claro que um TJ, Tribunal de Justiça, poderá julgar uma ADI, está contrariando a Constituição do seu Estado. Mas olha, não terminou. Vamos para a leitura. Vamos juntos. Utilizando como parâmetro os TJs, normas da Constituição Federal. Opa! Desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados. Gente, isso é tese de repercussão geral. E também foi julgada em ADI pelo STF. Certo? E foi trazido pela ministra Rosa Weber nessa ADI que nós estamos tratando. Qual é o paradigma, artigo que você tem que saber? Se cair na sua prova de ordem e você não escreveu o artigo, você perde ponto. Então, guarda na memória esse artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Vamos ler. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, esse artigo é importante porque ele é a ligação, ele é o elo que vai fazer essa conexão com o que nós estamos falando, das regras de reprodução obrigatória. Não precisam nem estar expressas, pessoal. Ou seja, não precisa estar expresso na Constituição do Estado, certo? São normas que deveriam estar ali. E se não estão, não tem problema, porque também estão ali. Esse é o entendimento do STF. Normas de reprodução obrigatória. Exemplos de norma de reprodução obrigatória, nós temos os princípios constitucionais sensíveis. Regras atinentes à federação. Vai lá para o artigo 34, inciso 7 da Constituição. E também os princípios constitucionais extensíveis e os estabelecidos. Extensíveis são normas que organizam a União, mas que se estendem para os estados. Exemplo disso, processo legislativo, comissão parlamentar de inquérito, certo? Então a gente começa a ter uma ideia de como deve ser seguido pelos estados. Então, são extensíveis aos estados. E outro, o estabelecido, são aquelas que são vedações expressas ou implícitas. Exemplo, expressa, o artigo 37 da Constituição. A administração pública deve ter aqueles princípios. Ou implícita, artigo 21, compete à União administrar certas hipóteses elencadas pela Constituição. Vejam que interessante, essa matéria é muito importante. A gente está estudando direito constitucional com base na jurisprudência do STF. Então, vamos lá. Nessa ADI, se entendeu que pode sim o Tribunal de Justiça do Estado fazer o quê? Declarar uma lei municipal inconstitucional por ferir Constituição Federal.
federal, desde que, 2, primeiro, norma de reprodução obrigatória. Essa lei municipal esteja ferindo uma norma de reprodução obrigatória, expressa ou não na Constituição do Estado. E 2, ou seja, uma regra de caráter remissivo à Constituição. Ou seja, é uma norma que está ali que remete à Constituição da República. Olha que decisão importante para o seu concurso público, para a prova de advocacia, para a advocacia constitucional em si. Olha o leque de oportunidades que se abre para você atacar uma lei municipal. Você entenderam que interessante isso? E também tem um detalhe, olha só, vou dar um exemplo. A Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ela disponibiliza associações de bairros, associações legalmente constituídas e há mais de um ano, que possam ingressar com ADI em face de lei municipal. E o entendimento de antes, qual era? Isso não tem como chegar a tomar como parâmetro a Constituição Federal. Resposta, errado. Tem como tomar como parâmetro, sim, a Constituição da República. Esse é o entendimento do STF. Então, está cada vez mais próximo do cidadão com isso, numa ideia de ethos republicano, uma ideia de república efetiva. Nós temos, sim, a possibilidade agora da ADI mais próxima do cidadão. Decisão importantíssima, e vimos agora que esse artigo da Constituição do Estado do Amapá foi dado interpretação conforme. Vamos comigo. Artigo 133 da Constituição do Estado do Amapá. Vamos juntos. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, além das competências elencadas no inciso 1 do artigo 96 da Constituição Federal. Vejam, essa parte final é uma regra remissiva à Constituição Federal. Está se referindo, está remetendo o leitor à Constituição da República. Inciso 2. Processar e julgar originariamente. A linha M. Vamos lá. A ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual e de leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal, observado o disposto no artigo 97 desta última, que é a cláusula de reserva de plenário. Tem até a súmula vinculante para tratar sobre isso, a súmula vinculante número 10. Mas não é disso que está sendo falado. Olha só, leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal. E não fala nada a respeito dessas normas de reprodução obrigatória ou que remetam. Não, é muito amplo, está muito ampla essa previsão da Constituição do Estado do Amapá. Por isso, o STF fez o quê? Interpretação conforme. Deu a única interpretação que salva esse dispositivo. Então, olha só o dispositivo. Ante o exposto, com apoio na jurisprudência consolidada nesta corte no tema, conheço dessa ação direta e no mérito julgo parcialmente procedente o pedido. Agora, foco! Para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 133, 2M da Constituição do Estado do Amapá. Ou seja, está conferindo uma interpretação. É essa que salva o artigo, o dispositivo, para assentar a possibilidade de o Tribunal de Justiça local exercer o controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais em face da Carta da República, apenas quando o parâmetro do controle, seja norma de reprodução obrigatória, ou exista no âmbito da Constituição Estadual regra de caráter remissivo. É isso, meus queridos, decisões importantes. A gente volta amanhã com mais um Jurisprudência Constitucional. Gostou? Curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal para que a gente possa levar essas notícias, esses estudos ao maior número possível de pessoas. Gente, grande abraço,
Até amanhã em mais uma edição do Jurisprudência Constitucional. Te espero lá.